Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês, trazendo meu sotaque nordestino. É uma alegria conhecer a cidade de vocês e vir aqui falar sobre educação espírita. Bem, para começar o nosso debate, nós vamos trabalhar junto com a Laura. Levanta a mão aí, Laura. Laura é da Fraternidade Oficina do Amor, é isso? Muito bem. E vamos trabalhar também com a Giovana. Elas vão nos ajudar aqui, vão trabalhar com a gente junto com as perguntas. Então, para começar, damos boas-vindas ao Arthur, ao Rafael, ao Adeilson, que eu não conheço nada, não sei nada desse cara aqui. É um prazer, Adeilson, estar aqui com você, tá? De noite a gente conversa em casa. E as perguntas que vocês enviaram, a gente vai tentar aqui distribuir para eles, de forma que todas sejam respondidas. Então, para isso, eu peço a vocês que não demorem muito na resposta, para que a gente possa dar conta desse recado. Vamos começar, meninas? Então, vamos lá. Vamos começar com a Giovana. Giovana, manda aí a primeira pergunta que nós recebemos. Então, Arthur, essa é para você. Os espíritos superiores afirmam nas obras básicas que a forma nada é. O que importa é o conteúdo, o espírito. O que dirigentes espíritas precisam fazer para atrair mais os jovens? Eu acho que a própria fala se explica em si, o Adeilson trouxe muitas contribuições nesse sentido. Eu acho que o nosso grande desafio, tanto enquanto expositores, dirigentes, evangelizadores, é justamente buscar adequar a linguagem sem prejuízo ao conteúdo, à essência fundamental, que a gente vê nesse esforço, por exemplo, do Adeilson, em trazer o conteúdo riquíssimo, imenso, vasto, desses basilares da doutrina espírita, espíritos encarnados ou desencarnados, Leon Denis ou Emmanuel, por exemplo, adaptando-a no seu contexto, na sua linguagem, às necessidades do jovem, né? Eu acho que a gente tem muitos recursos e, mais do que isso, temos também muita capacidade para fazer esse processo, alterando, ajustando as formas, sem prejuízo ao conteúdo. Eu acho que esse é o grande desafio de nós nessa adaptação ao público juvenil, ao público infantil, como também a outros contextos e a outras necessidades. E eu acho que fica essa como uma proposta para cada um de nós, no nosso contexto, conhecendo muito bem o público para aquele que falamos, adaptarmos esse sentido. Eu me recordo, inclusive, de uma orientação de Jesus no Evangelho de João, quando Jesus define aí o bom educador, quando ele fala do bom pastor, porque não tínhamos a palavra educador no Evangelho, mas temos a palavra pastor, que cumpre esse papel do condutor de almas, do orientador de almas. Então, quando Jesus vai falar do bom pastor, ele apresenta 3 características principais. A primeira, ele dá a vida pelas ovelhas, ou seja, um compromisso integral de vida e de vivência com a tarefa educativa, transformadora. A segunda característica do bom educador, dirá Jesus, ele conhece e é conhecido pelas ovelhas, ou seja, a via de mão dupla que o Adeilson falou. Eu preciso conhecer o meu público, conhecer as suas necessidades para adaptar a mensagem a essas necessidades. E por fim, o bom educador conhece e é conhecido por Deus, porque Deus é, em suma, o grande educador, o grande orientador, e sem essa comunhão e orientação, inspiração dele, o nosso trabalho será ainda sempre muito aquém do que pode ser. Então, acho que buscando esse recurso, a gente vai estar muito bem conduzido para levar adiante a tarefa da educação. Obrigada, Arthur. Dentro desse contexto, o Rafael ou o Adeilson querem fazer algum comentário? Não, eu acho que o Arthur ele abordou muito bem, trouxe para nós essa necessidade e essa urgência. Nós precisamos ter clareza de que essa urgência educativa a que a gente se refere, ela é uma demanda que o tempo trouxe, a transformação da humanidade vem trazendo. Então o Espiritismo, ele é uma grande janela para o horizonte das nossas vidas. Só que hoje, devido às dores humanas,
o que acontece dentro dos lares, os processos que a gente vê acontecendo de distúrbios emocionais, fobias emocionais, transtornos psicológicos. A gente agora quer levar Jesus numa linguagem mais próxima do coração. Então, o que ele colocou foi muito bem colocado, e a gente tem que entender que é um momento, né, que conduz ao entendimento de que o Espiritismo é uma proposta educativa. Ok, obrigada, Adeilson. E para você, Adeilson, chegou uma pergunta aqui, que é a seguinte: o que você diria para diretores de instituições espíritas a fim de realizar uma linguagem mais atual e atraente? No caso, direcionado aos diretores. Veja, a gente não pode perder o que nós temos de melhor, que é a essência da doutrina espírita, que é a essência do Evangelho. Esse é o diferencial. Ocorre que a linguagem é que precisa ser justamente adequada. À medida que a humanidade se transforma, nós observamos que de quando em quando o próprio sistema educativo ele acaba sofrendo algumas transformações e passando por algumas mudanças. Então, por exemplo, no dia 2 de abril agora, nós tivemos o dia da conscientização mundial quanto ao autismo. Então, muitas crianças que são birrentas, não é? Que as pessoas dizem assim, tem que dar uma surra, porque é mal criado, porque é isso, que é aquilo. Nós estamos hoje tendo a visão de que podem ser casos de autismo. Então, a gente, à medida que o tempo passa, que as dificuldades se apresentam, o nosso olhar vai se ampliando, nós temos necessidade de fazer novas adequações. Então, os diretores das casas espíritas precisam, na minha concepção, pela experiência que a gente vem vivendo, precisam ter essa concepção. De manhã nós estávamos no Seja Barra e eu falei para a dirigente, lá para Iraci, eu falei, olha, você tem que ter palestra pública com temas voltados para os jovens, de interesse dos jovens. Você precisa criar lá um tema, por exemplo, jogos eletrônicos e processo obsessivo. E ter um jovem da casa que se propõe a estudar, que possa falar sobre esses temas. Cria um dia na semana, um horário, mas tem que ter uma reunião para os jovens. Tem que ter assuntos pertinentes ao mundo juvenil, para que eles possam se interessar. Então, nós não estamos dando solução para os problemas, estamos sugerindo caminhos que podem atenuar, que podem ajudar até o próprio evangelizador, que vai evangelizar na casa espírita, mas não sabe lidar com o próprio filho que está dentro de casa. Então, são contextos a serem trabalhados, nós entendemos que são processos que irão se amadurecer durante o tempo, porque não existe nada que nos obrigue mais a caminhar do que a própria dor, principalmente quando ela bate dentro da nossa casa. Então, os diretores precisam compreender que se a casa espírita tem uma reunião de desobsessão e tem mais uma reunião de evangelização, a casa espírita tem 2 reuniões de desobsessão. E a mais eficiente é a de evangelização, porque cuida da causa, porque a outra cuida do pau torto, que já está torto e se apresenta como enfermo. Mas a criança não, a criança educada é de fato uma reunião de desobsessão, à medida que eu vou incutindo valores éticos morais novos, com o olhar do Evangelho e com algo que efetivamente pode promover uma transformação na vida da criança e na vida do jovem. Rafael, vamos trabalhar um pouquinho? Giovana? Giovana não, Laura, né? Sim. Ao contrário de muitas religiões, no espiritismo, poucos jovens se sentem atraídos. O que está errado no movimento espírita? Bom, o momento das perguntas e respostas é o momento mais profícuo das falas, porque ele traz um ônus e o bônus. O bônus é o momento da interação com as pessoas, quando a gente consegue lidar com o problema. E o ônus é que se a gente não souber responder, a gente pode passar. E eu tenho... O microfone está ruim aqui, viu? E eu tenho ao lado o Arthur e o nosso Adeilson aqui, então não ficarei jamais em maus lençóis. Mas eu não vejo problema no movimento espírita. Não é o movimento espírita que tem problema, são as pessoas que se fazem problemáticas no movimento espírita. Porque o que acontece? Muitas vezes os nossos jovens não são atraídos porque eles não são inseridos nas nossas casas espíritas.
Muitas vezes os nossos jovens não são atraídos porque eles não se sentem parte do movimento espírita. Muitas vezes os nossos jovens não fazem uma palestra porque não foi dada oportunidade para eles. Muitas vezes os nossos jovens não são chamados para dar um passe porque sequer chegou um convite ou a oportunidade do trabalho para eles. E hoje nós vivemos um fenômeno no movimento espírita, que é o fenômeno do envelhecimento das casas espíritas. Notem, eu venho de uma casa em Itapiruna, onde quando você entra hoje, você vê pessoas de cabelos grisalhos, pessoas que são grandes trabalhadores, que deram a vida pelo movimento espírita, mas que não souberam inserir os jovens. Porque o jovem precisa ter mais compromisso, Adeilson. O jovem precisa estudar mais. O jovem está um tanto quanto deslocado com as coisas do mundo. Notem, os grisalhos de hoje são os jovens de ontem, que passaram pelas mesmas problemáticas, que passaram pelos mesmos transtornos. Então nós não vamos esperar o jovem completar 40 anos, até mesmo porque nós não saberemos se o jovem chegará aos 40 anos. Nós temos um ticket de embarque, mas não sabemos o momento de retornar. E há muitas pessoas que querem esperar os jovens, mas quando ele tiver mais bem entrosado, não, o momento do entrosamento do jovem é hoje e agora. Agora é sempre o melhor momento. Quando eu perguntei a idade ao Arthur, 29 anos. Quando Adeilson falou das médiuns de Kardec, não tinha uma com 20 anos de idade. E por que nós temos tantas exigências, tantos requisitos nos dias de hoje? Os requisitos não são do espiritismo, são dos dirigentes. Notem, eu não estou falando que há problema em exigir responsabilidades, exigir comprometimento com o estudo, mas muitas vezes nós exageramos e mantemos o jovem longe de nós. E quando o jovem ele não é atraído, ele permanece distante e o nosso movimento espírita pode minguar. Então compete a nós, dirigentes, orientadores, palestrantes, fazerem com que os jovens se sintam parte. E aqui eu quero dar um exemplo da nossa Sociedade Espírita Fraternidade, que sobre a batuta dos bons espíritos e de José Raul Teixeira, desde muito jovem, convida os moços a darem passe. Convida os nossos moços a fazerem palestras. É lógico que no início eles dividem o palco, dividem a palestra com outros orientadores, mas convidam os jovens, lógico, se eles têm o tempo e a responsabilidade devida para participarem das reuniões mediúnicas. Qual o problema nisso? Onde está escrito numa obra de Kardec ou numa obra suplementar que não pode? Então vejamos, nós criamos empecilhos que não existem nos livros espíritas. Então qual deve ser o movimento agora? Arrebatar os jovens para que eles fiquem do nosso lado. E para isso nós devemos ter uma linguagem atual, uma linguagem da juventude, entretecer atividades que seja do cotidiano deles. Não adianta o Adeilson usar uma dinâmica de quando ele era jovem, ou uma dinâmica, estou te chamando de velho não, nem uma dinâmica de quando eu era jovem, porque os tempos mudam. E como os tempos mudam, nós não vamos mudar o espiritismo, nós vamos mudar a linguagem e a abordagem, porque os jovens são os que vão permanecer no nosso movimento, são os futuros dirigentes, os futuros orientadores e aqueles que irão levar a nossa doutrina. E para encerrar, eu me lembro de uma fala de José Raul Teixeira, que o Guto fala todas as vezes que ele dá o microfone. Ele disse que se na nossa casa espírita nós tivermos pessoal suficiente, tempo, e tivermos que escolher entre uma reunião mediúnica e uma evangelização espírita, uma tarefa com os jovens, que nós possamos preferir a evangelização, porque nós estaremos preparando os trabalhadores do futuro. Bem, essa agora é para qualquer um dos três que queira responder. Dentro da resposta do Rafael, se a questão é que a gente precisa dar oportunidade ao jovem,
a gente percebe que o jovem quer, a gente percebe aqui juventude preparada, a galerinha querendo, olha as meninas aqui, querendo fazer um trabalho legal, a galera está estudando, está buscando na arte espírita meios de fazer essa contextualização, de trazer o conhecimento de uma forma dinâmica. Então, qualquer um dos três quiser responder, o que é que nós, como evangelizadores, que não somos dirigentes, mas estamos de frente das juventudes, à frente dessas juventudes, buscando levar esse conhecimento de uma forma dinâmica. O que é que nós podemos fazer para mudar esse quadro? Arthur, você que é mais jovem, como é que está aí a tua experiência? Eu acho que uma primeira experiência, um primeiro ponto para refletir é justamente esse da inclusão. Eu me recordo da história do próprio apóstolo Paulo, que foi talvez no seio do cristianismo um dos primeiros que teve esse olhar além de Jesus, que trouxe apóstolos já bem jovens. Se pensarmos em João Evangelista, o seu irmão Tiago Maior, eram extremamente jovens à época, mas Paulo foi um dos primeiros a ter esse olhar mais atento de incluir, de trazer o jovem para trabalhar ao seu lado, com essa consciência de que o jovem não é só o trabalhador do amanhã, como também, desde já, um possível trabalhador, desde que encontre essa oportunidade, desde que encontre esse chamado e aquele que o impulsione, que o estimule a seguir. Então, se a gente olhar para a vida de Paulo, os seus principais colaboradores, nós temos Tito, que era um jovem, bem jovem na cidade de Antioquia, que foi um dos maiores colaboradores depois de Paulo, inclusive recebendo uma carta do apóstolo Paulo. Nós temos Timóteo, que Paulo conhece com 13 anos e depois vê se tornar quase que o seu filho mesmo espiritual, aquele para quem ele escreveu a sua última carta em lágrimas, inclusive com belíssimas orientações acerca da juventude, dizendo ao seu filho espiritual: ninguém despreze a tua mocidade. Como a convidar todo o movimento cristão da posteridade, não desprezemos o valor e a potencialidade da mocidade, investamos no jovem, não somente para o amanhã, mas também para o agora, agreguemos, integremos o jovem à ação. Se pensarmos em Lucas, aquele que foi o que mais permaneceu com ele, inclusive nos últimos momentos, em uma de suas cartas também já em tom de despedida, a gente quase que consegue sentir a emoção e o carinho que Paulo tinha por Lucas, quando ele diz: só Lucas está comigo. Aquele amigo jovem que ele conheceu lá atrás também em Antioquia, o primeiro que deu a sugestão para que nos chamássemos cristãos, veio de um jovem que teve essa ideia inovadora: vocês seguem a Cristo, por que não nos chamam cristãos? Até então nos chamávamos os homens, os seguidores do caminho. Veio de um jovem, portanto, o título de cristãos que hoje nós buscamos honrar. Lucas, Tito, Timóteo, Silas, enfim, João Marcos, que depois viria a ser o evangelista, todos esses receberam de Paulo o estímulo, receberam de Paulo a iniciativa. Lucas depois se converteu no evangelista, que nos trouxe Atos dos Apóstolos, sem o qual nos faltariam muitas informações sobre o cristianismo. Todos eles, na visão desse grande visionário, já integrados ao trabalho desde a mais tenra idade, que se tornaram grandes continuadores e grandes tarefeiros. Então acho que esse é um ponto capital que já está lá nos anais da história do próprio cristianismo, com o grande visionário que Paulo foi, de integrarmos o jovem à sua ação no mundo desde já, à sua ação cristã, na seara espírita também. E o outro aspecto, eu acho que às vezes nós nos esquecemos um pouco. Eu me recordo de um exemplo que talvez ilustre melhor isso. Há algum tempo atrás, uma mãe me procurou em São Carlos. Na verdade, ela não era de São Carlos, mas o seu filho morava em São Carlos, estava fazendo faculdade lá. E ela me procurou falando que ele estava passando por momentos difíceis, por momentos desafiadores, e queria uma orientação de alguma casa espírita que ele pudesse frequentar. Então eu dei a indicação de umas 2 ou 3 casas. Passado um tempo, nos encontramos num evento e ela então veio me falar: Arthur, meu filho atendeu lá a orientação que você deu, foi naquela casa, passava por momentos muito difíceis, mas ele não continuou, ele não seguiu indo, porque da mesma maneira que ele entrou na casa, ele saiu da casa sem que ninguém pudesse olhar para ele e de fato ver o que se passava, realmente acolher o irmão que ele chegava.
esse acolhimento, essa linguagem eloquente e atraente do amor, que é a alma do próprio cristianismo, por vezes nós nos esquecemos, perdidos num engessamento às vezes tão grande da instituição, que acaba parecendo-se mais com uma empresa do que com um lar de acolhimento, onde vibra esse amor cristão. Nós nos esquecemos às vezes disso de tal modo que o Espiritismo passa a ser, ou a nossa experiência na casa espírita, mais uma questão de números do que propriamente dessa comunhão, dessa questão família, desse olhar que vê o que os olhos do mundo não veem. Às vezes nós estamos tão preocupados com a rigidez das regras que engessamos a possibilidade da expansão do amor. É isso que Jesus quis dizer quando cunhou a famosa frase: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. As regras são importantes, as disciplinas e tudo mais, desde que não seja um impeditivo à experiência mais profunda de acolhimento e de comunhão. Só para ilustrar isso, eu me recordo do caso que está no Evangelho de Marcos, o caso do homem da mão mirrada. Jesus comparece a uma sinagoga, que ali pode representar todas as casas religiosas de acolhimento, enfim, onde a criatura busca amparo e auxílio. Jesus ali estava, toma a palavra e diz o texto, diz o evangelista Marcos, os doutores da lei estavam preocupados com o que ele iria fazer, porque era sábado, e Jesus fazia questão de ir na sinagoga no sábado. Ali estava também sentado na assembleia um homem com a mão mirrada, a representar ali todos aqueles, porque no evangelho a mão é o símbolo da ação, todo aquele que por um motivo que for está impossibilitado de agir de maneira mais abundante, mais expressiva no mundo. Uma dor, uma depressão, uma perda, uma tristeza, tudo ali representado naquele homem de mão mirrada. Olha que interessante, os doutores da lei sequer olhavam para ele, fixavam-se no Cristo para ver o que ele haveria de fazer. Ninguém se propôs a perguntar a ele o que ele precisava, se ele precisava de algum auxílio. Olha que simbólica é a passagem. Então Jesus se ergue e faz a pergunta: é lícito curar no sábado? É lícito fazer o bem no sábado? Colocando em xeque a questão: a regra ou o bem? O que vale mais? O acolhimento ou a regra muito rígida? Então ninguém responde, um silêncio sepulcral. Então conta o texto: Jesus, condoído com a sua dureza de coração, diz ao homem de mão mirrada: levanta-te e vem para o centro. Olha a profundidade dessa fala: venha para o centro. Porque até então, o sábado, a regra estava no centro. Jesus convida a pessoa humana necessitada a voltar para o centro. Jesus convida-nos a voltar o olhar antes ao acolhimento, que se expressa sim nas regras, na disciplina, mas que não se engessa a ponto de não ser capaz de enxergar a dor e a necessidade alheia. Então Jesus cura, restitui a sua mão. Eu penso que é o que está representado muitas vezes nessa nossa postura ainda hoje do Centro Espírita. É preciso restabelecer a criatura humana ao centro, com uma finalidade maior: acolher os que ali chegam, jovens sobretudo, olhar para eles e pensar como posso restituir-lhe a mão, isto é, a possibilidade de ação no mundo. Giovana, próxima pergunta para o Adeilson. Então, Adeilson, sabendo que o espírito não tem sexo, por que alguns membros das casas espíritas veem como transgressão a homossexualidade? Responde essa aí. Bem, a grande questão ainda são os preconceitos arraigados na maneira como nós contemplamos as pessoas que são ditas como diferentes, né? Então a questão da homoafetividade, a questão dos transgêneros, tudo isso incomoda profundamente as criaturas humanas, principalmente aquelas que transitam ainda na área dos próprios conflitos íntimos. E as pessoas, quando pensam, por exemplo, no homoafetivo, pensam apenas no sexo. Elas não pensam na criatura humana, elas não pensam no espírito. As mentes estão muito condicionadas ainda a um tipo de comportamento que valorize o que as pessoas fazem na intimidade das suas vidas.
No livro Vida e Sexo, Emmanuel nos orienta que, em se tratando de sexo, nós devemos evitar qualquer tipo de proibição e dar preferência às ações educativas, às ações orientadoras. E isso falta muito hoje, porque o sexo parece que é algo que deve ser afastado dos ambientes religiosos. Quando nós nos afirmamos espíritas e temos aí toda essa fonte de informações que devem trazer a redenção, primeiramente para nós mesmos, para as nossas lutas íntimas, para as nossas dificuldades, nós temos a possibilidade de compreender, e eu digo sempre isso, de maneira muito confortável. Eu não posso, se eu tivesse tempo, eu não faço isso porque eu não tenho tempo devido às viagens e à demanda do trabalho de divulgação do trabalho voltado para esse público. Eu estabeleceria um programa, né, de atuação, de evangelização, onde a parte que toca na sexualidade, nas práticas sexuais, fariam parte daquilo que eu apresentaria, por exemplo, quando eu tratasse de assuntos referentes à mediunidade. Você não pode falar sobre mediunidade para um jovem, sobre intercâmbio sexual, se você não falar sobre aspectos da sexualidade. Ele precisa estar em paz com os próprios que ele vive, os conflitos que ele vive, que são inerentes à própria idade que ele tem, à juventude que ele experimenta, à pré-adolescência e adolescência, que é justamente quando começa a grande descoberta dessas potencialidades da alma, e o sexo é uma grande potencialidade que nós temos e precisa ser tratado com respeito. Eu estava numa escola e um garoto, depois da minha fala, o garoto pediu para fazer uma pergunta. Quando ele disse, posso fazer uma pergunta? Já tinha professor querendo pular pela janela, né? Porque eles conheciam aquele garoto. E eu já tinha dito que podia, ele virou para mim e soltou essa pérola. Na frente da diretora, de todo mundo, ele disse assim, olha, eu quero saber como é que as meninas se masturbam. A professora queria se jogar, né? Estava roxa, vermelha, listrada. E eu perguntei para ele, eu indaguei, né? Você já perguntou para o seu pai como é que as meninas se masturbam? Ele me disse assim, e aí está a profundidade, está a lição para a gente refletir. Se eu perguntar isso para o meu pai, ele vai bater na minha cara. Então, como educador ali colocado em xeque, como eu fui, evidentemente que eu o esclareci respeitosamente e também depois esclareci as meninas como é que os meninos fazem. Porque uma vez educados, os nossos filhos, os nossos jovens estão prontos para isso. E a gente tem a certeza, por questões sociológicas, durante um período muito grande o sexo foi tratado com uma repressão imensa. Os próprios dirigentes não estão preparados para lidar com o sexo, nem com a sexualidade. Tanto é que não conversam com os próprios filhos em casa. Então a gente passa por um momento de transição. Nós não temos aqui que ser a palmatória dos dirigentes, nem dos pais, nem recriminar. O momento é de esclarecimento, que é o que esse fórum propõe. Esclarecermos as nossas ações futuras. Então os nossos irmãos que passam pela experiência da homoafetividade, eles não são tarados, não são desajustados, não são desequilibrados, são espíritos imortais passando por uma experiência evolutiva que nenhum espírita tem a capacidade de avaliar, nenhum. Por mais que ele tenha um trabalho que seja referência no meio espírita, nenhuma criatura encarnada pode dar uma opinião definitiva sobre estas questões. Se são questões pertinentes à experiência evolutiva de determinadas criaturas, é porque Deus assim entende. E para aqueles que gostam de se aprofundar no estudo doutrinário, vai uma dica de leitura do próprio Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1866. Coloque lá no Google, Revista Espírita, janeiro de 1866, o artigo escrito pelo próprio Allan Kardec, As Mulheres Têm Alma. No final desse artigo, que é um pouco longo, nos 7, 8 parágrafos últimos, Allan Kardec trata dessa questão com muita profundidade e lança uma luz imensa no entendimento das pessoas. Falando, e eu não vou me demorar aqui na resposta, porque os nossos companheiros precisam falar e tem outras perguntas, mas nós precisamos mergulhar mais, conhecer. Então, me perdoem a contundência do que eu vou falar agora, me perdoem mesmo. Se você não é capaz de aceitar as pessoas como elas são, você não é cristão.
essas experiências já, digamos assim, vamos colocar a palavra entre aspas, profetizadas, fecha aspas, por Chico Xavier no Pinga Fogo de 1971, quando ele dizia que nós deveríamos, a sociedade do futuro deveria se preparar para a eclosão dos casos de homoafetividade, não é? E nós hoje vivenciamos essa realidade. Isso está muito ligado a questões educativas. A questão, o tempo não permite que eu me aprofunde mais na abordagem desse tema. Mas, basicamente, a gente quer dizer que nós devemos aceitar as pessoas como elas são. Se existem homoafetivos promíscuos, existem heterossexuais promíscuos em maior quantidade. O Arthur falou que a necessidade é de um maior acolhimento. E o que Adeilson fala na questão de sermos realmente cristãos está dentro desse contexto do acolhimento. Então, se a gente se dispõe a trabalhar numa instituição espírita, numa escola de almas, e a gente não consegue, através do acolhimento, ser cristão na sua essência e pureza dessa palavra, a gente precisa realmente fazer um questionamento dentro dos conceitos e até dos preconceitos que a gente anda assim acumulando, que a gente anda distribuindo por aí, tanto nas aulas de evangelização quanto em qualquer outro trabalho dentro da casa espírita. Rafael, vamos lá. Nossa amiga Giovana tem uma pergunta para você. Laura, pode o jovem espírita apoiar o porte de armas, a ditadura e o discurso de ódio? Enquanto eu sorrio, eu busco a inspiração do alto. Porque nós não somos nada, nem podemos nada sem a inspiração dos benfeitores. Muitas vezes no movimento espírita, as pessoas dão opiniões pessoais. E as opiniões pessoais, às vezes, nos levam a comportamentos que não estão adequados com a nossa doutrina espírita. Então, eu vou procurar responder dentro de parâmetros que estejam como premissa os livros espíritas, a codificação espírita. Nós percebemos que no mundo de hoje, os discursos, de uma forma geral, eles tendem a se politizar. Em nenhum momento eu entrarei em política na resposta que eu vou dar, porque em nome da política, em nome da sexualidade, em nome da religião, famílias estão se desfazendo, pessoas estão brigando, casas espíritas estão ruindo, porque eu sou a favor, você é contra, eu faço isso, você não gosta. Estamos perdendo o senso de tolerância que nasceu em Pestalozzi, trabalho, solidariedade e perseverança, que Kardec aprimorou para trabalho, solidariedade e tolerância. Então, antes de entrar na resposta propriamente dita, eu vou dar um aconselhamento que não é meu, e eu gosto de citar as fontes, porque no movimento espírita, muitas vezes nós falamos sem citar a fonte, e aí nós pecamos porque, pelo copyright, nós devemos dizer quem disse, qual livro se encontra e de onde nós tiramos. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas se é de direita, se é de esquerda, e nos esquecemos do alto. Percebam, fulano é de direita e por conta disso é a favor disso, daquilo e daquilo outro. Já fulano é de esquerda, apoia disso e daquilo e aquilo outro. Mas e nós? Procuremos nos vincular ao alto, procuremos nos vincular a Jesus, procuremos nos vincular à mensagem confortadora e esclarecedora da doutrina espírita. Procuremos beber daquela água que Jesus ofereceu à mulher samaritana, que quem beberia dela não teria sede jamais. Procuremos as respostas que nos trarão
paz de espírito e consciência tranquila. Então não caminharemos nem pela direita nem pela esquerda. Não interprete então a nossa fala por nenhum desses dois flancos. Procuraremos seguir com Jesus. Porque Jesus não foi candidato a presidente. Porque Jesus não está nesse ou naquele flanco. Porque se estivesse, ele seria o meu modelo. Então, ao responder essa pergunta, eu vou responder da seguinte forma: porte de armas. Quando lembramos de porte de armas, aqui as armas nos falam. Vamos interagir, gente? A que mais as armas nos falam? A que mais as armas nos falam? Está de acordo com a doutrina de Jesus? Precisei responder alguma coisa? Precisei dar uma opinião de esquerda ou de direita? Não. Mohandas Karamchand Gandhi libertou 800 milhões de indianos sem levantar uma única arma. A sua doutrina era a doutrina da não violência. Para que armas? Substituamos a arma pela educação. E eu não vou dizer livros, porque se eu disser livros, vocês podem me colar em alguma proposta política. Modifiquemos a arma pela educação. E havia um grande educador nordestino, Paulo Freire, que dizia que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Então o espírita, ao pensar na arma, e o benfeitor Camilo dizia a Raul assim: ao refletir sobre determinada coisa, pense no que essa coisa gera e você terá a resposta. Se a arma gera violência, substituamos pelo caminho da educação. O caminho de Bezerra de Menezes, o caminho de Allan Kardec, o caminho dos espíritos que conosco tiveram, o caminho de Emmanuel, o caminho de Joana de Ângeles. Não nos consta que Joana de Ângeles tenha utilizado uma única arma. Pelo contrário, quando no convento da Lapa, na independência do Brasil, levantaram as baionetas para entrar no convento, ela se postou à frente sem levantar uma única arma. Para passarem aqui, vão ter que passar por cima de mim. A minha única arma é a minha ligação com o alto. Ditadura. O que é a ditadura senão o arbítrio? O que é a ditadura senão o autoritarismo? O que é a ditadura senão a democracia? Cracia, poder, demo, povo. Então, se existe a ditadura, seja ela a ditadura de esquerda, ditadura de direita, ditadura de centro, é porque estamos desprovidos do senso comum decidindo. Estamos desprovidos das pessoas podendo exercitar o seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio está constante no Livro dos Espíritos, questão 843. Tem o homem livre-arbítrio? Sim, porque senão obraria como uma máquina. Ditadura é legal, gente? Não. Qual é o terceiro item? Discurso de ódio. Mateus capítulo 7, versículo 12. O meu mandamento é esse. Não. Mateus capítulo 7, versículo 12. Se eu errar, o Arthur me corrige. Não façais a outrem o que não gostaria que outrem se vos fizessem. Jesus. João capítulo 15, versículo 12. Agora sim. O meu mandamento é esse: que vocês vos amem como eu vos tenho amado. E o mesmo João, na sua primeira carta: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, o discurso de ódio não está conforme a vontade de Deus. Se Deus é amor e nós somos a doutrina que estudamos, Jesus, que é o enviado de Deus, nós não podemos acolher a violência, seja ela a violência física, seja ela a violência verbal, seja ela a violência dos costumes.
aquela pedra que seria atirada à mulher adúltera, hoje é substituída por outras pedras, Adeilson. A pessoa que me inspira por trazer questões tão cotidianas, porque hoje nós não atiramos pedra, hoje nós vamos para o Facebook falar mal da vida alheia. E o espírita, quando quer falar mal da vida alheia, ele faz assim: ô Arthur, nós precisamos orar por Beltrano. Quando o espírita chega no outro e diz assim: preciso orar por Beltrano, prepara o ouvido, porque vem fofoca. A fofoca é um discurso de ódio, assim como a calúnia é um discurso de ódio, assim como tecer algaravia sobre a sexualidade, sobre a religião, sobre o que outrem fez ou deixou de fazer, é discurso de ódio. Então, ditadura, porte de armas e discurso de ódio não estão concordes com o discurso de Jesus, que amou e nos legou o amor. Obrigada, Rafael. Então agora mais uma pergunta para o Arthur. Podemos buscar Jesus pela dor ou pelo amor? Muitos chegam na doutrina através da dor. Como fazer para atrair jovens alegres e felizes? Essa é uma pergunta interessante, porque geralmente a gente esquece do aspecto da alegria e da felicidade da boa nova. Geralmente a gente tem um viés, um olhar para o Evangelho que se fixa só nos aspectos dolorosos, do sacrifício, das transformações, etc., etc., e que por isso mesmo ela só estaria ou atrairia por sintonia aqueles que estão nessa faixa de sofrimento e tudo mais. É claro que isso faz parte do processo de crescimento da criatura. A semente em si mesmo já nos ensina: não se converte ela num fruto se não aprender a rasgar-se. Jesus mesmo dizia: a semente ou grão de trigo que cai na cova escura não vem a ser fruto se não aprender a morrer para renascer. Então, a gente se fixa muito nesse aspecto, sem, no entanto, ir além, enxergar e realçar as imensas alegrias da Boa Nova, alegrias naturalmente talvez muito diversas daquelas que em geral o mundo ainda proporciona, mas que são alegrias tão perenes, tão profundas à alma e às vezes ainda não sentidas, que justamente pela nossa própria vida a gente precisa passar a trazer para o mundo. Mostrar que a vida no mundo, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, pode ser vivida com alegria, pode ser vivida com felicidade. Apesar das cruzes que todos temos a carregar, é preciso que treinemos o olhar para enxergar diante de cada circunstância o motivo para agradecer, o motivo para sorrir, o motivo que me leva a expandir o meu viver, a compreender melhor a beleza imensa, a perfeição absoluta que rege toda a vida e todos os destinos. É para essas alegrias que o Evangelho começa a nos despertar. E naturalmente, onde quer que a gente está, na medida em que incorpora isso em nós, a gente começa a despertar a atenção para essas alegrias que podemos encontrar e vivenciar mesmo nos momentos das dores. É isso que os primeiros cristãos faziam e era isso que contagiava os corações. Como é possível alguém, passando por tantas lutas, perseguições, ainda assim sorrir, agradecer, olhar para a vida com otimismo, com esperança, como esses cristãos faziam? Porque eles de tal modo introjetaram a mensagem em si que parecem que conseguiam viver num outro patamar de espiritualidade. Descolavam-se um pouco do terra a terra e conseguiam vibrar, respirar outros ares, outros haustos. E era isso que os fazia cantar, mesmo num circo, mostrando que para além das cruzes da vida, há sempre, e isso é o que o Evangelho nos ensina, a ressurreição. Porque a gente acha que o fim do Evangelho é a cruz, mas nos esquecemos de Jesus voltando com uma vida nova, esplendorosa, a nos dizer: depois de toda a cruz, há uma vitória sobre nós mesmos. Depois que subimos, galgamos os degraus das experiências difíceis, as lutas do mundo, na verdade, são escadas que nos projetam numa vida nova,
mais elevada, em que podemos sentir melhor uma plenitude que não dependa tanto assim das circunstâncias. Depois, a cruz, inclusive a crucificação de Jesus, é um símbolo também da primavera que sucede sempre os invernos da vida, em que a gente começa a ter um novo olhar para a alegria, para essa boa nova de fato que Jesus nos traz, que nasce não tanto das circunstâncias, das posses, do ter, mas sobretudo do ser, do reconhecer-se enquanto espírito imortal, com as alegrias imensas do tesouro que vamos descobrindo em nós, a alegria imensa de amar, a alegria imensa de criar o bem por onde se passa. Eu me recordo da questão 967 do Livro dos Espíritos, em que consiste a felicidade dos bons espíritos, e a resposta deles é muito simples, muito bela: naquilo que conhecem, no bem que fazem e no amor que sentem. Essa alegria está acessível a todo aquele que de fato abrir o coração à mensagem de Jesus. E é essa alegria que nós temos, a mais poderosa, para contagiar as pessoas, dando à vida um sabor diferente, mesmo em meio às lutas e às sombras. Isso é ser sal da terra, dar um novo sabor à vida onde se está. O sal passa, a gente não enxerga, né? Ele passa desapercebido ao nosso olhar, mas ele não foge ao nosso paladar. E é assim o trabalho do cristão. Muitas vezes ele passa desapercebido, mas a sua presença é sentida, porque onde está, ele é o sal da vida, que traz um sabor de alegria, de esperança, de otimismo. Mais do que isso, me recordo uma definição uma vez que o Espírito trouxe na reunião: ele é aquele sal, não só que dá um sabor novo à vida, mas também que dá sede. Eu me lembrei dessa definição há um tempo atrás que o Espírito trouxe e fiquei pensando, olha que interessante, o nosso papel é também não só dessedentar, mas também trazer um pouco de sede para os corações que conosco convivem, que começam então a se perguntar: de onde vem essa alegria que ele consegue sustentar mesmo em meio a tantas provas da vida? Eu quero sentir essa alegria também, eu tenho sede dessa alegria, dessa vida que transborda também. Onde eu posso encontrar essa água que mata a sede, mas esse sal que possa também trazer um sabor novo para a nossa vida e para o nosso caminhar. Então eu acho que o recurso principal que temos não é outro, é contagiar as vidas que conosco cruzam pela nossa alegria em viver, em conhecer o Evangelho do Cristo e, naturalmente, em caminhar ao lado dele em direção aos destinos de imensa luz que nos esperam a todos. Sobre esse assunto, nossa querida Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela diz assim: a felicidade ainda não é deste mundo, mas quem disse que não pode começar nele? Então, que a gente possa começar essa busca pela nossa felicidade ainda aqui, antes de desencarnarmos, por favor. Bem, eu rodo o Brasil inteiro com a Adeilson, e a pergunta que vou fazer agora, ela é, antes de uma pergunta, um pedido de socorro. E eu vou fazer essa pergunta porque esse tema é o tema que mais chega até nós através das redes sociais, e esse pedido de socorro, ele toca no coração assim de muitos jovens pelo Brasil. Adeilson Salles: sou lésbica e faço parte de um centro espírita que diminui os jovens como menos intelectual pela idade e demonstra a sexualidade, no meu caso, como algo deturpado e errado. Não queria sair do centro, pois sou de lá desde criança, mas a dirigente não muda seu diálogo, nem os trabalhadores, e isso me machuca. O que devo fazer? Bem, essas questões realmente, por mais que a gente queira abordar outros assuntos, elas estão permeando o movimento espírita, principalmente no universo juvenil. Então, evidentemente, nós falamos na questão anterior da homoafetividade, muita gente ainda não se encontra preparada para lidar com essas situações, nem no meio espírita, e muito menos se elas acontecerem dentro do seio familiar.
É claro que a mensagem cristã e a fala de todos, do André, do Rafael, passou pela André Luiz. Eu pensei no André Luiz. Viu? Gostaram? A do Arthur, ele me perdoa porque ele já me conhece há muito tempo, né? E ele vai me perdoando aí, porque o tempo está passando. Então, o Arthur e o Rafael tiveram essa fala acolhedora. Não se preocupe, que eu poderia ter chamado de Tiago, porque com todos os homens que eu conversei de ontem para hoje, eu só chamei de Tiago. Então, Arthur, Rafael, eles passaram por essa fala acolhedora que eu também transitei aqui. Nós não somos fadados ao sofrimento. Nós precisamos entender que crescer, evoluir especialmente, não é uma bandeira em que nós devemos promover o autoflagelo, o sofrimento e, de certa forma, nos submetermos a determinadas humilhações. É claro que a sua presença dentro da casa espírita será um ponto de referência e de reflexão para as outras pessoas. É importante que você entenda, e os dirigentes espíritas precisam entender, que o piercing não determina caráter de ninguém, a tatuagem não determina caráter de ninguém, a condição sexual das pessoas não determina o caráter que elas têm. E nós ficamos nos detendo na periferia da zona do nosso preconceito e nos esquecendo que as pessoas são criaturas humanas, espíritos encarnados, cada qual vivendo a sua experiência necessária. Então, quando eu converso com garotos e garotas que vivenciam essa experiência, eu começo a me indagar se somos nós que temos que ensinar a eles ou são eles que têm que ensinar a nós. Principalmente as questões na área da tolerância, do entendimento, da respeitabilidade. Porque a partir do momento em que eu desejo impor o meu ponto de vista a quem quer que seja, sob qualquer circunstância, eu estou praticando uma violência emocional, eu estou invadindo um terreno que não cabe a mim decidir e não cabe a mim me preocupar com aquilo que as pessoas fazem da própria vida. Por isso, eu não defendo uma bandeira de holocausto, eu defendo uma bandeira de compreensão, de tentativas, de reconciliação, de perdão e de amor. Todavia, se não existe possibilidades para essa compreensão, para essa reconciliação, para o estabelecimento de uma relação saudável sob todos os aspectos, eu, não guardando identificação, embora o profundo amor que eu tenha pela instituição, talvez o ciclo naquela casa tenha chegado ao fim. E eu necessite buscar uma outra instituição onde eu possa me sentir mais acolhido, não como alguém que é diferente, porque o gay, a lésbica, o transgênero, nós não devemos classificá-los com essas denominações que eu acabei de enunciar. São apenas seres humanos, criaturas que, como nós, transitando na faixa das próprias angústias, das próprias inquietações, não é? Que enfrentam provas que talvez nós não tenhamos estrutura para enfrentar na presente encarnação, precisam ser respeitadas, acolhidas, amadas como seres humanos absolutamente normais. Então, deixando claro que a cor da pele, não é? O piercing, a tatuagem, a condição sexual não define o caráter de ninguém. Caráter é outra coisa, muito mais além do que apenas a condição que as pessoas exercem. Nós demonstramos a nossa condição de cristão nas nossas ações. E eu vou aproveitar esse momento, peço licença ao Rafael, ao Arthur, para dizer que nós estaremos num evento em Belo Horizonte, que vem sendo promovido nos Estados Unidos, e que trata justamente dessas questões. Um evento promovido por espíritas que fazem um trabalho maravilhoso, não é? E que serão os palestrantes desse evento. Eu fui convidado na condição de educador e de pai de uma garota transgênero para apresentar nos painéis das experiências a minha história como pai e com o aprendizado que tudo isso vem trazendo para o meu coração. Então a gente percebe, para você que quer abandonar
a casa espírita por enfrentar essas dificuldades, que a misericórdia divina vem sinalizando e apontando caminhos de pessoas que também vivenciam essas experiências e que estão superando pelo trabalho reto, pela conduta digna, no serviço cristão, na devoção a Jesus, na devoção à doutrina espírita e no trabalho do amor ao próximo. Porque diante do Senhor, quando estivermos diante do Senhor, Ele não estará preocupado com a nossa condição sexual, nem com a cor da nossa pele, ou se temos usado na nossa última encarnação piercings ou tatuagens. Nós iremos responder por aquilo que nós fizermos da nossa vida, com todas as nossas ações e com as oportunidades benditas que Deus nos proporcionou. O gay, o hétero, a lésbica, todos recebem os dons, todos são servos do Senhor, que recebem os seus talentos e devem multiplicá-los e semeá-los, fazendo bem e promovendo uma bandeira e tendo uma conduta digna e reta. Laura? Rafael, você já se mutilou? Se sim, como fez para parar? Eu tenho apenas 13 anos e me identifiquei com a sua história, só que diferente do senhor, sou gordinha. Já me mutilei. Na verdade, a cabeça da gente é um oceano de inquietações e que só sob a ótica do espírito imortal nós podemos encontrar as respostas para os mais ingentes problemas que nós temos. Quando eu passei aquela fase mais difícil da minha existência, eu costumava bater com a minha cabeça na parede, porque se ela era grande, imaginem, talvez se eu batesse com ela na parede, ela iria diminuir. Quando estamos com problemas, a gente não conhece o último degrau do problema. E é nesse momento que as pessoas costumam ser mais cruéis com a gente. E é nesse momento que nós que conhecemos a proposta de Jesus, que conhecemos a mensagem espírita, devemos amar ainda mais, acolher ainda mais e ofertar a essas pessoas a possibilidade de sair daquele poço em que elas se encontram. Notem, ainda hoje vemos pais que não sabem lidar com o problema dos seus filhos, e isso é muito comum. Vemos no linguajar popular, tá com depressão, é falta de trouxa para lavar, é falta de serviço. E como isso nos macera, como isso muitas vezes nos fustiga, como isso, ao invés de nos ajudar, acaba trazendo o problema para uma dimensão ainda maior. Eu queria dizer para essa pessoa que trazia conflitos iguais aos meus, vale a pena continuar. Não desista da sua vida, não desista de você, não desista do mundo. E não quero aqui repetir nenhum clichê, porque Jesus olha por você. Você tem benfeitores espirituais ao seu lado, espíritos que te conhecem há muito tempo, espíritos familiares, o seu anjo da guarda que está te instilando bons propósitos, está te trazendo mecanismos para você poder alcançar o caminho da recuperação. E digo outra coisa, todo aquele processo de recuperação que eu narrei aqui, não foi possível sem, em conjunto, eu passar pelas terapêuticas do mundo. Porque nós espíritas, sabe, Adeilson, temos o malveso de criticar as propostas do mundo. Há muitos dirigentes que veem as pessoas chegando à casa espírita e dizem assim: o seu problema é tão somente obsessivo. Se você ficar aqui com a gente, você há de ser curado. Quem nos deu autoridade para fazer esse diagnóstico? Onde recebemos um diploma para fazer esse tipo de diagnóstico?
Nós somos espíritos imortais. Necessitamos da proposta de Jesus, necessitamos desse elixir da doutrina espírita, mas necessitamos da proposta do mundo. Há excelentes psicoterapeutas, você é um deles. Há excelentes psicanalistas, há excelentes psiquiatras espíritas. E muitas pessoas, mas eu sou doido. Não, mas pode ficar. E eu escutei isso muitas vezes de Divaldo Pereira Franco. E o mundo oferece para nós um sem número de propostas para, em conjunto com a proposta espírita, nós podermos nos recuperar. E o segredo da vida integral, da cura integral, é quando nós percebermos a nossa proposta de cura física e aliarmos a nossa cura integral, a nossa cura espiritual. Há um médico em Niterói, Dr. Jano Alves, que uma vez ele fez uma palestra. Ele é um notável neurologista que disse assim: vejo muitos espíritas que falam contra os remédios. Falar contra os remédios é falar contra a própria providência de Deus. Só existem os remédios porque Deus propiciou que eles viessem ter conosco. Só existem as terapêuticas porque Deus propiciou que eles viessem a ter conosco. Então, os psicólogos são amigos nossos, são enviados por Deus. Os psiquiatras são amigos nossos, são enviados por Deus. As drágeas medicamentosas são amigas nossas, são enviadas por Deus. Porque sabemos que os quadros de depressão são problemas numa parte do nosso cérebro, mais especificamente numa célula, o neurônio, que ao final tem uma parte chamada sinapse. Não vou falar nenhuma aula de medicina aqui, até porque não sou formado. E entre uma sinapse de um neurônio e outro, existem determinados espaços, onde ficam neurotransmissores, a noradrenalina, a epinefrina, a serotonina, que numa pessoa com problemas depressivos, com problemas de ansiedade, precisam ser recompostos. Então, uma pessoa com depressão, com ansiedade, com qualquer outra problemática do trato psíquico, ela muitas vezes precisa do auxílio medicamentoso, precisa do auxílio de um bom psicanalista, precisa do auxílio de um bom psiquiatra. E eu tive bons psicanalistas espíritas, pessoas que trabalham o espiritismo dentro da sua profissão. Eu tive bons psiquiatras espíritas, e ainda que não fossem, se são dignos naquilo que fazem, são pessoas nobres, são enviadas por Deus. E cumulei o meu tratamento com o tratamento do passe, da água fluidificada, da terapêutica da palestra espírita, dos estudos espíritas, buscando aquilo que Joana de Ângeles chama de saúde integral. Aproveitei a pergunta para fazer uma digressão, que muitas vezes se faz necessária. Então você, minha companheira, que acabou sendo empática ao meu problema, não desista de você, não desista da vida. Busque amparo do alto, mas busque amparo, se necessário, de profissionais que podem te ajudar, pessoas que podem te ouvir, pessoas que podem ressignificar a sua existência, pessoas que podem, diante de um problema concreto, te ajudar, não a destruir ou retirar o problema, porque não é essa a proposta psicológica, terapêutica, mas ensinar a dar novas tintas, novas cores, e você conseguir superar. Nós somos um iceberg, onde nós conhecemos apenas a parte que está visível, a ponta. Grande parte das nossas questões ainda está submersa no nível do inconsciente, e para descobrirmos isso, precisamos sim da tarefa do autodescobrimento, da tarefa de mergulhar dentro de nós mesmos, mas muitas vezes não conseguimos isso sozinhos. Muitas vezes os nossos familiares não estão aptos a nos ajudarem, e por isso precisam ser evangelizados também. Então buscamos o auxílio de pessoas que possam nos ajudar. Os profissionais da área médica
aqueles que acolhem, fazem o trabalho na casa espírita. E aí eu ressalto aqui, reformulo e engrandeço a sua proposta, Adeilson, do atendimento fraterno para jovens. Porque notem, muitas vezes nós temos o atendimento fraterno para aqueles casos de adultos que chegam e trazem os seus problemas, mas e os jovens? Eu por acaso não posso chegar na casa espírita e querer conversar contigo, Adeilson, dizendo assim: olha, eu acho que eu sou muito magra, eu acho que eu não consigo conviver com isso, e a pessoa não pode te escutar e te oferecer uma proposta conforme Jesus. Nós ainda estamos tateando quando falamos de problemas psicológicos. Ninguém se conhece profundamente, mas o Espiritismo nos ajuda. E ninguém conhece o outro profundamente a ponto de julgar. Então você, minha irmã, se cuide, se goste, se aceite do jeito que você é. Porque nós temos um comportamento assim. Se eu não tenho cabelo, eu queria ter cabelo. Se eu sou, eu queria ser um pouquinho mais cheio. Se eu sou, eu queria ser um pouquinho mais musculoso. Terapia para a própria pessoa, para o espírito imortal. Se ame, se goste, se aceite e procure ajuda. Ajuda médica e ajuda da doutrina espírita. Giovana, agora tem uma pergunta muito interessante para o Arthur. Confesso que eu estou ansiosa para essa resposta. Então, Arthur, por que eu, sendo tão nova, tenho que estar aqui, mesmo não querendo? Eu acho que a gente tem alguém aqui que não está muito afim de fazer parte da nossa plenária. Olha, eu acho que nesse caso eu posso responder com um próprio caso pessoal. Porque hoje, com o passar do tempo, acredite, a gente vai mudando muito as nossas perspectivas, a gente vai mudando muito o nosso entendimento das coisas. E no meu caso em específico, há algum tempo atrás, inclusive, encontrei em Patrocínio, minha cidade natal, uma antiga evangelizadora que, ao me ver, falou: olha só, quem te viu, quem te vê, porque eu tinha um hábito assim de fugir das aulas de evangelização. Eu já tinha essa tendência. Mais adiante, por um tempo também, me afastei da doutrina espírita, dei muita dificuldade à minha mãe no sentido de me estimular a ir, de me levar. E hoje, com um novo olhar, eu posso entender melhor o quanto algumas sementes fundamentais, essenciais, especialmente em momentos difíceis, foram importantes. É claro que chega uma certa época, um certo momento do espírito encarnado que ele vai assumindo a sua autonomia. E o papel, naturalmente, dos pais será o de respeitar as suas escolhas e a sua caminhada. Mas até uma certa idade, como não sei a idade que a pessoa que pergunta tem, há esse papel dos pais também de nos levar a fazer não necessariamente apenas o que a gente goste ou desejaria, mas também aquilo que nós precisamos. Pensemos na escola, por exemplo. Às vezes alguém não gostaria ou não desejaria ir à escola, mas, no entanto, lá está. E mais adiante vai perceber que há uma finalidade para isso. Talvez muitos de nós, enquanto crianças, não gostaríamos de ter tomado as vacinas. Mas, no entanto, nossos pais lá nos levaram e hoje a gente sabe que há uma finalidade para isso. Assim também no que diz respeito aos conhecimentos que aqui recebemos. Embora não consigamos talvez hoje enxergar as sementes que aqui estão sendo lançadas, ou na casa espírita, aí haverão de ficar em hibernação. E a vida tem muitas circunstâncias, tem muitos meios para despertar essas sementes. Então, as sementes que outrora não sabia valorizar, fugindo da evangelização, fugindo da mocidade, mas que ali foram lançadas pelas professoras, ali foram lançadas pela minha mãe, o empenho de minha mãe em me levar lá, ainda que muitas vezes não quisesse, até uma determinada idade, quando então passou a respeitar as minhas escolhas. Enfim, hoje eu posso olhar para trás
e ver o quanto essas sementes foram aquelas que puderam germinar e me sustentar nos momentos desafiadores que passei na vida, momentos de um profundo vazio existencial, quando há muito tempo já distante da doutrina espírita, pude reencontrar essas sementes que aqui estavam e pude ver, na medida em que nelas investia, em que nelas sentia um imenso potencial auxiliador, pude encontrar o alimento, pude encontrar a beleza da flor que perfumou um pouco mais a vida, pude encontrar nela os frutos que puderam me alimentar, me sustentar, me nutrir o coração nos momentos das provas e dos desafios. Então talvez hoje não saiba enxergar, não consiga ainda enxergar o porquê disso, mas confie um pouco no amor de sua mãe e de seu pai por ti. Confie um pouco nesse cuidado que manifestam por ti agora, porque um dia, olhando para trás, vai se conseguir enxergar que benesses, que bênçãos não serão essas sementes no seu coração a te amparar e a te sustentar na jornada em direção ao infinito. Essa pergunta veio de uma criança de 10 anos. Eu acabei de receber uma notícia assim muito legal, que nós teremos assim mais umas 2 horas para ficar aqui ouvindo os queridos. Bem, gente, é justamente o contrário. Nós agradecemos muito. Esse momento foi maravilhoso. E claro que seria assim, muito melhor se a gente tivesse condições de responder todas as outras perguntas que recebemos aqui. Mas pelo ciclo, para que o ciclo se feche, eu vou fazer mais uma pergunta ao Adeilson e depois eu vou pedir que cada um faça suas considerações finais para que a gente possa se despedir, tá bom? Então, Adeilson, rapidinho, tá? Por favor, por conta do tempo. Quais os dramas e dilemas mais usuais que você tem ouvido dos jovens? São os mais variados. Mas a queixa que prevalece, tanto no meio espírita, quanto nas escolas onde a gente tem a oportunidade de falar, a queixa dos jovens é que existe uma ausência dos pais. Esse é o grande problema desses tempos. E eu não estou falando aqui como palmatória dos pais, nem vim aqui para isso, não é essa a intenção. Eu estou sendo portador da realidade que eu venho testemunhando. Então é preciso tomar muito cuidado se os nossos filhos não estão pedindo socorro e nós não estamos nos dando conta disso. Para encerrar a minha fala rapidamente, eu preciso contar uma história verídica que eu vivenciei aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. Participando de um evento, de um encontro com jovens e com pais. Depois de fazer uma exposição e abordar assuntos por mais de 1 hora, passamos para as perguntas que respondemos durante meia hora. Sobrou uma última pergunta. E a pessoa que dirigia aquela reunião olhou para a pergunta, olhou para mim, olhou para a pergunta e, um tanto atônita, fez a pergunta, que na verdade não era uma pergunta, era um pedido de socorro. A pergunta era a seguinte: eu sou a pior pessoa da minha casa. E eu tenho certeza que se eu não existisse, a minha família seria muito mais feliz. Era realmente um grito de socorro. Eu ouvi a pergunta e, na minha colocação, comecei por tentar desconstruir aquela ideia que a pessoa tinha acerca de si mesma, dizendo: eu tenho certeza que você é a melhor pessoa da sua casa, que se encontra no seio dessa família para desacomodar todo mundo. E procurei ali durante quase 10 minutos inverter a visão dessa criatura com relação a si mesma. Fomos para o autógrafo. Após a exposição, tinha muita gente, a fila era grande. Nós fomos atendendo, uma família surgiu ali como primeira da fila para os autógrafos, um homem muito bonito, muito jovem, uma esposa muito jovem, muito bonita, com 2 crianças, um garoto de 11 ou 12 anos de idade e um menino mais novo, de 7 anos, 8 anos aproximadamente. O garoto de 12 anos veio na minha direção, estendeu um livro para que eu autografasse. Eu autografei, pedi um abraço a ele, ele me abraçou. Perguntei: posso abraçar seu pai? Ele disse sim. O pai,
Eu não levantei da cadeira, o pai se abaixou e me abraçou. E quando ele me soltou, ele já começou a chorar muito, né? Eu não pude me deter no que aconteceria a seguir, porque me voltei para a fila de autógrafos e a família partiu. Depois eu soube que quem tinha feito aquela pergunta e afirmando que era a pior pessoa da casa tinha sido aquele garoto de 12 anos. Isso é um sinal muito claro que nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que a gente fala, como a maneira como nós nos dirigimos aos nossos filhos, porque todos os conflitos emocionais, psicológicos deflagrados nos dias de hoje, eles nascem de um relacionamento conturbado e de uma falta de sensibilidade muitas vezes. Não é que você culpe os pais, mas é preciso entender que tudo aquilo que você fala, se você lança um adjetivo ao seu filho, se você diz para o seu filho que ele nunca vai ser ninguém, se você compara o seu filho com o filho dos outros, você está abrindo um abismo no relacionamento em que você vai ter com o seu filho. Se você tem práticas assim, que terminam por diminuir o seu filho, a sua filha, entenda que esses processos acabam deflagrando enfermidades delicadas, levando à automutilação, levando ao suicídio, sem contar com o que ocorre na dimensão espiritual, que tem também o viés da influência espiritual, que evidentemente, se o psiquismo está num estado de morbidez, atrai também entidades com a mesma natureza de pensamento, são atraídas para a sua casa. Por isso a gente defende a bandeira que você possa abolir a fala com seus filhos, e nunca mais fale com seus filhos, mas daqui para frente converse com seus filhos, para que você possa conhecer essas almas, para que elas possam, no conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente possa entender, meus irmãos, minhas irmãs, os nossos filhos não são o nosso ideal de felicidade. Eles são pássaros que estão em voo migratório, em busca da redenção. Eles pousam no nosso ninho doméstico para aprender a cantar. E eles vão aprender a cantar consoante a nossa canção, aquilo que cantemos para eles, que enterneça a alma deles. A gente precisa ter essa sensibilidade, ter essa compreensão. Nós não somos perfeitos, nossos filhos não serão perfeitos, mas nós podemos, através da educação, pelo viés da reencarnação, compreender que nós podemos ensinar e orientar, e nós podemos aprender também. Bem, as perguntas terminaram. Eu gostaria de agradecer as meninas. Laura, por favor, diga um oi aí. Oi, tchauzinho pra galera. Giovana. Isso aí, galera. Obrigado pela oportunidade, tá? Nós agradecemos a vocês. Muito obrigada. Agora vamos passar para Rafael, para ele fazer suas considerações finais, por favor. A palavra é gratidão. Gratidão ao Guto, companheiro que nos chamou para dividir esse espaço com essas feras aqui do movimento espírita. Gratidão ao companheiro Guilherme, que dividiu o carro e veio conosco desde Niterói. Gratidão a você, meu amigo Arthur Valadares. Não falei, André. Olha, eu estava treinando. Gratidão a Adeilson Salles. Ele não me conhecia, mas eu já conhecia ele há algum tempo. Já assistia suas palestras, já gostava da sua forma de abordar temas tão complexos de forma tão simples. Gratidão ao Espiritismo. E mais uma vez eu falo de coração para coração, rápido. Quem encontrou o Espiritismo, meus amigos, não encontrou o mapa do tesouro, encontrou o próprio tesouro. Então vamos usufruir esse tesouro na vida de cada um de nós e possibilitar que esse tesouro nos faça pessoas melhores, mais fraternas, mais ligadas a Jesus e mais compromissadas com a caridade. Nós estamos no mundo para ser felizes,
não para sofrer. A mensagem da doutrina espírita é uma mensagem libertadora, não a mensagem pesada que muitos tendem a passar para nós. Então, vivemos a vida fazendo a nossa parte para que o mundo seja melhor. Mas para que o mundo seja melhor, nós precisamos nos educar e sermos pessoas melhores. Lembrando, como o apóstolo Paulo nos disse, nós somos cartas vivas do Cristo. E onde estivermos, Jesus agirá através de nós. Se não for através da palestra, será através das palavras, será através do olhar, será através do bom dia, será através do exemplo. Muito obrigado. Raul, por favor. Arthur, por favor. Recordando uma frase de Jesus, na verdade não é dele, ele recupera do Antigo Testamento, mas ninguém viverá somente de pão, mas também das palavras que saem da boca de Deus. Traduzindo para o nosso linguajar hoje, não deixe de se alimentar, não deixe de se nutrir no espírito, na realidade espiritual, que é a sua realidade verdadeira. As coisas que aqui buscamos no mundo têm o seu propósito, têm a sua finalidade, mas de fato não são elas que nos saciam, que nos preenchem. A grande crise da modernidade é uma crise de sentido, desse sentido que nos possa dar força, esperança, fé, para continuar além dos desafios, das lutas que fazem parte da vida. Nossa alma tem, na verdade, fome, sede, daquilo que é realmente a sua essência. Ansiamos por eternidade. É preciso buscar nos alimentar dessa eternidade, do sentido que nos conecta com a nossa imortalidade. Então reserve um tempo ou cultive diariamente a busca por esse alimento em sentido espiritual. Ame, estude, medite, olhe para si, nutra sua alma, porque só assim estará fortalecido para realmente perseverar na jornada, aproveitando a experiência que lhe foi dada aqui mais uma vez com a encarnação, para avançar um pouco além na grande, na imensa senda de evolução que um dia nos haverá de conduzir ao perfeito amor de Deus e à felicidade na comunhão com esse amor. Por isso encerro com uma frase de Guimarães Rosa, que penso que descreve muito bem esse nosso tempo e o que é realmente a ânsia dos corações que passamos agora por essa grande transição. O fim, enfim, da era do materialismo para adentrarmos, enfim, na era do Espírito, sentindo-nos e vivendo como tais. Dirá ele: ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver o essencial. Pessoalmente, penso que chega sempre um momento na vida da gente em que o único dever ou mais primordial seja lutar ferozmente por inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Não deixe, não esqueça-se da eternidade, que é o seu destino, que é o seu futuro. Muita paz a todos. Eu agradeço Arthur, Rafael, prazer em conhecê-lo, Rafael. Certamente nos veremos e conversaremos mais. Arthur, bom te reencontrar de novo, né? Teremos muitos reencontros ainda esse ano, né, em nossas atividades. Eu gostaria de encerrar deixando 2 cestilhas de Castro Alves para vocês. Essas 2 cestilhas, eu dedico ao Guto, ao Guilherme, ao Roberto, a Patrícia, a Joana, também Joana, por que não, né? A todos, enfim, que estão imbuídos e convencidos de que a educação é o melhor caminho, e é o único caminho, na verdade. Castro Alves, lá no finalzinho do poema Marchemos, traz 2 cestilhas pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, que podem ser ofertadas a todos aqueles que acreditam na educação, pais, educadores, evangelizadores. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e o amor semeia.
Nas fainas do evolutir terás aventura que anseias nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é uma luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado.